Cabeludo da Penha foi um dos criminosos a exercer várias funções no CV. Considerado um herdeiro do surfista da Penha, Cabeludo foi de uma carreira promissora no crime a morto na maior operação da história do Rio de Janeiro. Pessoal, na operação de outubro de 2025, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, muita gente morreu. Foram pelo menos 120 mortos nessa história. Entre esses mortos, a esmagadora maioria tinha entre 18 e 24 anos, idade que geralmente os jovens morrem no mundo do crime. Na época, ficaram famosos nomes de criminosos como Mata Rindo, De Guerra e Iago Ravel. A gente cobriu aqui o caso, né, essa operação aconteceu, acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, tá? Nunca. E a gente cobriu várias mortes de jovens aqui. O Mata Rindo, por exemplo, que era do Maranhão e estava na Penha. O De Guerra, que era um jovem de 14 anos também. O Iago Ravel, que foi aquele cara que arrancaram a cabeça dele e colocaram numa árvore. Então foram vários jovens do mundo do crime, vários bandidos jovens, que acabaram, né, perdendo a vida aí, enquanto os chefões de verdade, como Doca, Abelha, esses caras, eles estão ainda atuando aí. O Doca apareceu esses dias atrás em um vídeo aí conversando com o capitão da Polícia Militar. Mas o nome pouco falado por nós aqui na iconografia, mas que é bastante conhecido na região norte do Rio de Janeiro, é do Cabeludo da Penha, o jovem bandido que estava crescendo muito no mundo do crime. Hoje a gente vai contar a história dele aqui e vocês vão entender como a carreira no crime é curta e do dia para a noite já era. É cerol na boneca. Por isso, fica novamente o aviso aqui para vocês. Não entrem no mundo do crime, que vocês podem ser o próximo a morrer a qualquer momento. Vocês vão entender que até criminosos que estão crescendo no mundo do crime, uma hora viram bucha de canhão quando o Estado chega para cobrar as ideias. Certo? Fernandão, roda a vinheta. Pessoal, André Luiz Ferreira Mendes Júnior é cria da Chatuba, que fica localizado no Complexo da Penha. Para quem não sabe, a Penha e o Complexo do Alemão são dois espaços considerados os quartéis generais do Comando Vermelho. Assim, a Penha e o Alemão, por mais que o Alemão tenha sido tomado e a Penha também, o CV jamais saiu de lá, tá? Bom, e a Penha, o Complexo da Penha, tem sido considerado uma escola, tá? Uma espécie de Senai, de faculdade, para ensinar o modelo de negócio do CV e para ensinar como se faz uma expansão de organização. Cara, assim, ó, eu poderia citar um número gigantesco de caras que foram formados ali na Penha, tanto para serem do mundo do crime do próprio Rio de Janeiro, quanto para serem do mundo do crime e implantarem o modelo do CV em vários lugares do Brasil. Você encontra ali dentro da Penha chefe do crime do Pará, pessoas ali que são seguranças desses caras, gente que vem ali, que está começando no mundo do crime, vem para aprender um monte de técnica e implantar isso lá em outros estados. Então ali acaba sendo uma espécie de escola do crime mesmo, isso é bom ser pontuado. Bom, muitos então criminosos foram formados ali, mas um cara muito importante que nós já falamos aqui, que foi formado naquela região, é o Surfista da Penha. E esse cara é importante nessa história porque ele formou o Cabeludo no mundo do crime. Ele que arrastou, os caras chamam de arrastar, né, pro mundo do crime. Esse cara é o Paulo Sérgio Ferreira Pereira, conhecido como Surfista da Penha. Tá? Galera, rapidamente, a gente tem um vídeo especial sobre o Surfista da Penha de quase meia hora aqui e que a gente mostra até a ficha criminal do cara. Eu indico pra vocês, se você tá no vídeo do Cabeludo aqui, a hora que você terminar, clica na história do Surfista da Penha, tá? A gente trouxe a ficha criminal do cara, conversou com várias fontes, conseguiu o nome da mãe, o RG dele, a gente trouxe o RG do cara aqui, bem detalhadinho, e você vê que a quadrilha dele tinha vários caras que foram formados por ele, tudo cabeludo, igual o Cabeludo da Penha, certo? Ele começou a vida dele no mundo do crime como segurança do Doca, já começou como segurança do Doca, e depois ele conseguiu uma licença para poder roubar carros. Só que ele se envolve num tiroteio e ele perde uma das pernas. E aí ele monta uma quadrilha para fazer esse roubo e acaba passando o know-how criminoso que ele tinha para outras pessoas da quadrilha dele, tá? E ele formou vários discípulos no mundo do crime. Um deles é o Schneider da Penha.
E a gente já tem um vídeo aqui chamado O Schneider da Penha, para vocês assistirem também. Depois termina, vai assistir o Surfista da Penha e depois o Schneider, certo? Porque vocês vão achar interessante a história também. O Schneider foi ladrão de carro e depois ele foi puxador de guerra. Em poucos meses assim ele fez esse tempo. Depois que o surfista morreu, ele foi realocado para ser puxador de guerra. O Cabeludo da Penha, ele copiou o estilo do surfista e começou sua carreira no mundo do crime roubando o celular e depois roubando o carro na pista, próxima à região da Penha. Na pista seria fora da favela, tá? Ele ia junto com o surfista e com o Schneider e, enfim, mais um bando de pessoas. E o Cabeludo era micheiro, tá? O que é micheiro ou michador? Antigamente ainda existe, né, uma espécie de chave feita que o cara, quando enfiava aquilo no carro, ele conseguia michar o carro, né? Ele conseguia abrir o carro. E aí ele roubava. Hoje, com os equipamentos mais novos, os carros mais novos que a gente tem, que não tem a fechadura, é tudo no alarme e tal, na chave eletrônica com chip, os caras abrem de outra maneira. Mas continuou o nome de michador, que é o cara responsável por abrir o carro. Beleza? E aí, além de abrir o carro sem o dono estar, ele também carrega uma arma para levar na peça se o cara estivesse ali. Bom, em 2023 o surfista perde a vida durante o assalto e o grupo é desfeito. O Schneider vai puxar guerra e o Cabeludo entra para a equipe de baque e depois vira segurança de pronto de chefes ligados ao Edgar Alves, o Doca. Os chefes de segundo escalão que eu tô falando, não tô falando lá do Cardenal, desses caras aí, tá bom? Segundo e terceiro escalão. Bom, o Cabeludo ficou conhecido por liderar uma equipe de baque que atuava na região da comunidade de Santo André em 48. Na época, essa região, eu não sei hoje, mas ela era TCP, tá? Ela era outra organização, e aí o Cabeludo, que era da Chatuba, da região da Penha, ele ia lá para fazer baque, né? Deixa eu explicar o que é baque para vocês, para quem não sabe. A gente tem um vídeo também contando a história dos baques, a estratégia, e contando a história também do Caioba. O Caioba era um cara que, enfim, ele fazia baques, ele era muito conhecido. Inclusive, esses dias atrás foi aniversário do Caioba, da morte dele, e aí no Morro Campinho Fubá os caras soltaram o rojão e tudo, porque o nome dele ficou bem marcado lá. Inclusive, os caras pintaram uma parede. Era um jovem, né? Jovem bandido que acabava fazendo baque. O baque são incursões, olha só, incursões no território inimigo para pegar ou entorpecentes, ou fuzis, ou tirar a vida de pessoas para causar terror. Ele é uma estratégia de guerra mesmo, que é usada a estratégia de guerra. Nos vídeos sobre os baques, a gente traz um especialista em guerra, em Segunda Guerra Mundial, e esse especialista em Segunda Guerra Mundial, ele traz, o Vinícius da Guerra, ele traz pra gente que isso acontecia na Segunda Guerra Mundial com muita frequência, né? Eram os grupos especiais que faziam ataques aos inimigos no meio da madrugada e tal, atrás das linhas inimigos. Que é considerado assim um ataque suicida, tá? Bom, o nome da equipe do Cabeludo fazia parte da Tropa do Fiel. Inclusive, ele andava uniformizado. Em uma das tentativas de baque na 48, o Cabeludo acabou perdendo os homens, né, alguns homens, e acabou deixando uma camiseta na localidade que ele ia usar para estancar o sangue do cara. Os caras acharam a camiseta e espalharam por WhatsApp ameaças ao Cabeludo. O vídeo foi parar na mídia porque a gente estava entendendo ainda essa tática de guerra dos baques, tá? E aí os repórteres, os jornalistas usaram essa questão aí para mostrar os caras uniformizados, as equipes pequenas que faziam as incursões na localidade, tá? Ei, Cabeludo, qual foi a parada? Jogou aqui. fuzil pro alto, tirou a roupa. Vem aqui buscar tua blusa. Caralho, correram pra caralho, hein, cuzão? Tá peidando muito. Correram pra caralho, hein? Tamo aqui com a tua blusa, tá com Del Chapo, seus viado. Tá com o maior CC. Bom, o Cabeludo cresceu muito no mundo do crime em 2025. E ser segurança de um chefe trazia a ele um prestígio, mas é uma função perigosa. Por que é uma função perigosa ser segurança de chefe? Primeiro, você não pode vacilar, porque qualquer um que vier para cima dele, você tem que ser linha de frente. Você tem que se botar na frente do chefão e o tiro é em você, irmão. Você tem que tomar cuidado com as paranoias do chefe, ele não achar que você está traindo. Você vai ter acesso à vida particular do chefe, então você não pode falar muita coisa. De repente tá recebendo uma amante, alguma coisa, tá conversando com não sei quem no celular. Você tem que ser um túmulo.
E, mano, se houver uma invasão, uma invasão não, mas uma entrada da polícia na localidade, você vai ter que trocar tiro até não aguentar mais, porque o seu chefe poder sumir, tá? Mas no mundo do crime, ser segurança do chefe é um baita de um cargo pros caras, né? Isso é crime, mas pros caras é um status, tá? O patrão dele, direto, era o Carlos Alberto Toledo, conhecido como Fiel da Chatuba. Inclusive, os dois até se pareciam. Mostra aí pra gente a foto do Fiel da Chatuba, pra vocês verem aí como é que ele era, tá? Então ele era direto, assim, era segurança do cara diretamente. Bom, o Cabeludo ficou famoso também por aparecer ao lado do Oruan em uma fotografia. Rapaz, eu sempre falo desse negócio do Oruan. Mano, o Oruan nunca deixou de andar com esses caras, velho, de aparecer com esses caras do mundo do crime, onde tem arma, onde tem os bagulho, tá ligado? Tipo assim, era um cara que tinha as fitas tava ganhando dinheiro, cantando as coisas e tal, e sempre envolvido com os caras nada a ver, né, mano? Ele saiu numa foto com o Oruan, e aí as fotos também viralizou, o Cabeludo também ficou conhecido por isso. Bom, vamos falar então agora do desfecho do Cabeludo. O desfecho do Cabeludo se deu no dia 28 de outubro de 2025, que foi o dia que eu mais trabalhei na minha vida, como eu falei pra vocês. Mano, a gente fez um plantão aqui absurdo de trabalho. Assim, todo momento chegava notícia, a gente ligando, aparecia um monte de lugar. Nossa, cara, meu amigo do céu, foi um negócio sinistro, cara. Chegando câmera corporal e pá, e esse dia morreu muita gente mesmo. A gente não deu conta de cobrir tudo, a gente tentou até identificar um monte de gente, mas não deu conta. Bom, nesse dia do 28 de outubro, na Operação Contenção, o governo do Rio de Janeiro ordenou que centenas de homens da Polícia Militar e Civil entrassem na penha no Alemão, visando cumprir mais de 119 mandados de busca e prisão. Mas as coisas desandaram e houve um confronto sinistro. Tiros e mais tiros rasgaram a zona norte do Rio de Janeiro, tá? Depois que a gente estudou até uma hora a gente vai lançar um dossiê sobre a Operação Contenção. E o que marcou muito essa operação foi que muita gente não era da Penha. Era gente de fora que ficou perdida ali e não sabia pra onde ir e foi tomando tiro. Entendeu? Só que tinha muito bandido ali dentro, cara. Mataram muita gente, mas tinha muito bandido. Bom, o Cabeludo estava dentro da penha nesse dia, tá? E ele iria morrer ali de qualquer jeito, porque ele era segurança do chefe dele. O chefe dele acabou morrendo também, então ele acabou morrendo, né? Eu vou explicar para vocês melhor essa situação aí. Ó, o chefe dele, ele tem ali 5, 6 seguranças. Como que você vai fazendo quando você é o bandido ali e a polícia tá entrando? Você vai colocando os bucha primeiro, que é os mais novos no mundo do crime, que tem mais disposição para trocar tiro, porque tem mais, apesar de não saber tanto trocar tiro, porque não tem tanta experiência, eles têm mais vitalidade. Aí você vai colocando os mais velhos, que são os soldados mais para trás, que aconteceu sendo feito para esses caras, eles são bucha, eles vão morrer de 18 a 24 anos. E aí mais para trás esses caras que vão conseguir recuar, e depois tem os seguranças dos chefes que vão trocar tiro até morrer para chefe fugir, certo? É esse ponto. Bom, quando saíram as imagens da operação, o drone da Polícia Civil localizou uma pessoa de cabelo comprido, que o pessoal dizia ser a Japinha do CV. Você lembra daquele negócio da Japinha do CV? Aquilo ali foi uma bagunça desgraçada, mano. Todo mundo falando da Japinha do CV. A polícia confirmou que ela tinha morrido, mas aí apareceu uma outra mina e depois uma outra mina. Isso nunca ficou muito bem explicado, tá? Mas a gente tem um vídeo explicando como que era na época, mas é um vídeo bem datado, tá bom? Bom, quando apareceu esse cara de cabelo comprido, as pessoas falaram que era a Japinha do CV, mas na verdade era o Cabeludo, tá? A Operação Contenção começou na madrugada do dia 28 e durante a tarde já havia saído informações que o Cabeludo havia morrido. Algumas fontes indicam que ele morreu tentando proteger o chefe, mas no dia 30 o nome de Fiel saiu na lista de mortos. Então, o Cabeludo foi fiel ao Fiel e acabou morrendo por conta disso. Dizem por aí que ele tinha futuro no mundo do crime. Mas eu acho paradoxal, porque não existe futuro do mundo do crime. Aliás, existe cadeira de roda, caixão ou cadeia. São só essas 3 Cs aí que você pode esperar do mundo do crime. Ademais, não tem, não. Meia dúzia de cara fica milionário aí e tal, mas os bucha, filho, vai morrendo tudo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, fui, valeu, até uma próxima.